Fala, meus queridos alunos da disciplina de contratos da turma B Vespertina. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse isolamento? Como é que vocês estão nessa quarentena? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Eu sei que é difícil para todo mundo, mas vai passar. Então vamos se segurar nisso e vamos manter toda a calma, porque é bem complexa a nossa situação, mas com certeza a gente vai conseguir se adaptar e sair dessa bem melhor. Então, eu venho com vocês, na verdade, conversar hoje. Nós vamos ter a nossa aula remota de número 19, é a aula que eu programei para a gente fazer a nossa devolutiva. É a devolutiva da nossa V1 que a gente realizou, no qual eu vou tratar das questões objetivas, eu vou apontar aqui para vocês as questões, os textos corretos, quais é a redação, quais são as redações oficiais que a gente pode intitular como corretas. E eu também vou falar de alguns pontos mínimos desejados para a questão subjetiva. É importante deixar um ponto bem claro. A ordem das questões e das alternativas elas são variáveis, ou seja, somente a título de exemplo, tá bom? A questão 01 de Ananda provavelmente não é a questão 01 da Luísa, que pode ser talvez a questão 6, por exemplo. Assim como a alternativa A da questão 2 da Mona Lisa, provavelmente não é a alternativa A, questão 2, do Valfredo. Pode ser a questão C da questão 5, a alternativa C da questão 5. Eu acredito que vocês tenham percebido isso. Eu espero, na verdade, que vocês tenham percebido isso posteriormente à prova, quando vocês discutem as questões com seus colegas de sala. Eu espero que tenha sido, repito, depois da prova, porque se for durante a prova, vocês possivelmente fizeram uma conversa paralela, que é algo que não seria algo muito interessante para a nossa avaliação. E evidentemente que eu iria fazer essa prova de uma forma diferente para não dar esse mole para vocês, né? E o outro ponto que merece destaque é que cada turma teve uma prova diferente. Ou seja, a turma do quinto A matutino foi diferente do quinto A vespertino. O próprio Moodle foi o responsável para fazer essa combinação, tá bom? Esse embaralhamento, tanto de questões, quanto alternativa, quanto dos pontos que cada turma iria realizar, foi o próprio Moodle o responsável por essa seleção randômica, né? Eu adotei essa postura para ser o mais isento e imparcial possível. Eu espero que não gere nenhum conflito caso você tenha uma interpretação de que a prova de uma outra turma foi mais fácil do que a sua, ou a questão subjetiva foi mais fácil. O que eu quero, na verdade, é que vocês entendam que foi algo que o próprio sistema selecionou, tá bom? Não teve nenhuma relação comigo. E por fim, o que merece destaque é a questão, na verdade, um destaque negativo, é essa questão de algumas entregas que foram extremamente ágeis. Foi entregue em poucos minutos. Bom, meus queridos alunos, nós sabemos que não é um tempo razoável para realizar esse tipo de avaliação, o qual eu tenho a convicção de que foi uma avaliação justa e uma avaliação condizente com os pontos que a gente tratou dentro da nossa disciplina, o qual eu acredito que a gente tenha, que vocês tenham praticado e vocês tenham estudado tudo que a gente viu nas nossas aulas presenciais, nas aulas remotas, e eu tenho também uma convicção de que aquele acadêmico, aquele aluno, aquela aluna que acompanhou todas as aulas, que realizou esse estudo paralelo quando foi indicado, eu tenho a certeza que teve um bom desempenho, um desempenho que foi esperado para isso. Mas cabe aqui o alerta para esse ou essa acadêmico ou acadêmica, que obviamente eu não irei identificar, que ele ou ela perdeu uma ótima oportunidade de se avaliar. Isso mesmo, ela não me enganou, na verdade, ela enganou a si mesma. Eu já passei na cadeira, eu já passei na OAB, eu tenho já uma experiência profissional, já tenho cursos realizados nessa própria temática, que é a temática que eu gosto muito, que é a temática de contratos. Eu quero deixar claro isso, mas essa pessoa que se enganou, possivelmente ela vai ter uma dificuldade no futuro,
quando ela estiver de frente com a OAB, quando ela estiver de frente com um cliente que fazer uma consulta, que fizer uma pergunta para ele, ele vai ter que repetir, ele vai ter que responder, ou ela vai ter que responder de imediato, então isso vai ser bem complicado para essa pessoa. Assim como vai ser complicado para essa pessoa quando ela estiver de frente de um juiz, quando ela tiver que realizar um despacho, quando ele tiver que se manifestar, quando ela tiver que se manifestar de forma para realizar uma sustentação oral em poucos minutos. Será que ela vai conseguir enganar também? Enfim, fica aqui esse ponto de reflexão para que seja alterado esse comportamento, tá bom? Enfim, vamos iniciar a nossa devolutiva. Só que antes disso eu quero fazer uma combinação com vocês, eu quero fazer um acordo, um pacto com vocês. Eventuais dúvidas, recursos, reclamações ou o que quer que você queira chamar, eu gostaria que você tratasse disso de forma privada. Se a gente estivesse com a nossa disciplina presencial, a gente iria realizar isso de forma individualizada. Quem tivesse eventuais dúvidas, recursos, reclamações, eu iria chamar até a mesa e a gente iria ter essa conversa para eu ver se é pertinente ou não esse recurso, se essa declaração sua, se esse posicionamento seu, ele é condizente ou não, ele é merecedor ou não de uma eventual reforma, tá bom? Então vamos fazer isso de modo privado. Você pode fazer de modo privado através do Moodle, que tem uma ferramenta que você consegue enviar para mim algumas mensagens, e isso é de modo privado. Só eu e você vai ficar sabendo desse conteúdo. Assim como você pode vir falar comigo através do WhatsApp privado, tá bom? Ou até mesmo através de e-mail também privado. Eu não gostaria que você falasse os seus pleitos no grupo que a gente criou, no grupo temático da nossa disciplina e da nossa turma, assim como eu também não gostaria que você me enviasse um e-mail falando os seus pleitos, falando as suas razões recursais e você colocasse também de cópia alguns colegas de vocês ou até mesmo o grupo da sala. Então vamos tratar isso de forma privada. Se isso for feito de forma pública, infelizmente eu vou ter que ignorar, tá bom? Deixemos então de blá 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 e vamos lá, vamos iniciar a nossa primeira questão. A questão que eu trago inicialmente para a gente fazer uma discussão é a que teve a seguinte redação. É a questão intitulada a questão 2 aqui, mas pode ser que na sua prova não tenha sido. Vou repetir, tá bom? Então, o que você vai se prender é com o texto que apresenta a questão. E o texto é da seguinte forma. A liberdade de contratar tem limite na função social do contrato. Assim, é correto dizer que os princípios da probidade e boa-fé são identificados apenas nas relações de consumo. Letra B. Devem ser observados na conclusão, execução e pré-contratual. Letra C. Autorizam renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Letra D. Não devem ser presentes em nenhum momento contratual. E, letra E, não autorizam as partes estipular contratos atípicos. E a alternativa correta é a alternativa que teve a seguinte relação. Devem ser observados na conclusão, execução e pré-contratual. Bom, para essa primeira questão da nossa prova, eu espero que vocês tivessem o conhecimento do enunciado 130 da terceira jornada de 2014, que estabelece que a boa-fé objetiva ela deve ser observada pelas partes desde a fase preliminar até posteriormente da execução do contrato. E quando tal exigência decorrer de natureza legal desse contrato. E, para tanto, eu espero que você tenha domínio lá da nossa aula de número 4. Isso mesmo, lá do início, quando a gente tratou das questões principiológicas da nossa cadeira. A segunda questão que eu trago para a gente discutir aqui é a que tem a seguinte redação. A respeito dos contratos, assinale a alternativa incorreta. Atenção, a alternativa incorreta sempre merece a gente ter muita calma, muita atenção, porque a gente tem que analisar bem as questões.
porque às vezes uma palavrinha, uma vírgula mal colocada, consegue transformar uma assertiva conclusiva em algo que é duvidoso, em algo que pode ter algum equívoco. E a gente tende sempre a assinalar a alternativa correta. Quando a gente lê, a gente vê logo aquele texto bonito, baseado no que a gente estudou, a gente já tende a marcar. Então, calma e vamos ter bastante atenção nessas alternativas. Vamos lá. A primeira delas dizia o seguinte: o princípio da equivalência material busca preservar a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes. Alternativa B. A exigência de boa-fé se limita ao período que vai da conclusão até a execução do contrato. Alternativa C. Tratando-se da relação de consumo e de contrato de adesão, há presunção legal do poder negocial, dominante a presunção absoluta de que o consumidor e o aderente são juridicamente vulneráveis, pois submetidos ao poder negocial do outro contratante. Alternativa D. O dever de informar manifesta-se na fase pré-contratual pela imposição da obrigatoriedade de o contratante fornecer ao outro todas as informações necessárias para que ele possa formar uma opinião esclarecida quanto a firmar ou não o contrato. E a alternativa E, a última delas, diz o seguinte: admite-se a intervenção judicial nos contratos quando ocorrer uma causa superveniente ao contrato, capaz de gerar mudanças nas condições econômicas sobre as quais foi celebrada o contrato, ocasionando a onerosidade excessiva decorrente de evento extraordinário e imprevisível, ou, nos casos de contratos de consumo, por fatos supervenientes, mesmo previsíveis, que tornem as prestações excessivamente onerosas. A alternativa correta, a alternativa que deveria ser marcado, ou seja, a opção incorreta, é a segunda, a letra B, no caso aqui. Pode ser que na sua prova fosse uma outra alternativa, mas a redação dizia que a exigência da boa-fé se limita ao período que vai da conclusão até a execução do contrato. Bom, essa questão ela vai na mesma linha de entendimento, na mesma linha de que a gente acabou de discutir, que é a respeito dessa conclusão e até mesmo a execução da boa-fé. E a gente pode observar, até mesmo no aludido enunciado, que ela deve estar presente em todas as fases, beleza? Nossa próxima questão, eu já coloquei a resposta aí, né? Vou deixar então. Diz o seguinte: no que se refere aos princípios contratuais, assinale a alternativa incorreta. Escolha uma, ou seja, novamente ele pede a alternativa incorreta. Então, a gente tem que marcar o que com muita atenção e muita calma, como eu falei anteriormente para vocês, e a resposta é a que diz: a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual é admitida pela doutrina pátria, não sendo cabível a sua incidência após o término do contrato, que é a chamada boa-fé pós-contratual, salvo nas relações de consumo, em que tem aplicação em todas as fases. Está equivocado, pessoal. Conforme a gente falou, evidentemente que deve ser preenchido a todo momento. Também deve ser preenchido na boa-fé, como diz a própria alternativa, pós-contratual. Bom, só recordando, o Moodle ele realizou esse sorteio dessas questões e essa mistura de forma automática, de forma aleatória. E pode ser que essa questão de boa-fé tenha ficado um tanto quanto repetitivo na prova de vocês, eu concordo, mas
Isso foi o próprio sistema que gerou, tá bom? Significa que o Moodle foi um tanto quanto bonzinho com vocês, eu acho, pelo menos. E a nossa próxima questão diz também de alternativa incorreta e trata do instituto da evicção. E ele pede para escolher uma alternativa incorreta. A primeira diz: se as benfeitorias abonadas a que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Segunda alternativa: se o adquirente tiver auferido vantagem da deteriorização e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que houver de dar o alienante. Alternativa 3. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o valor da coisa no momento e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial. E D. As benfeitorias necessárias ou úteis são abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante. E última alternativa diz que podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. E a alternativa aqui correta, que a gente pode assinalar que é a alternativa incorreta, foi esta que trata a respeito do preço, seja pela evicção total ou parcial, será o valor da coisa no momento e proporcional ao desfalque sofrido no caso da evicção parcial. Bom, para essa correta indicação dessa alternativa aqui, para a gente afirmar que ela era incorreta, foi necessário o domínio do artigo 450, em especial no seu parágrafo único, que determina que o prazo para evicção total ou parcial será do valor da coisa. E diferente do que foi apontado aqui na questão, que diz que o valor é no momento, quando na realidade o que deve ser feito é na época em que houve esta evicção, que é o que o próprio artigo diz, na época em que se envenceu. Então, essa questão temporal, que é o que a gente pode afirmar que há erro, que há um equívoco nessa questão, que foi o que a gente marcou como alternativa incorreta. Bom, essa próxima questão objetiva diz o seguinte: com relação a fases do desenvolvimento do contrato, assinale a alternativa correta. A boa-fé objetiva é requisito exclusivo na formação dos contratos. O contrato preliminar obriga as partes à conclusão do contrato principal, este contiver todos os requisitos formais. Tópico C. As partes não podem celebrar contratos atípicos, devendo, consequentemente, adotar uma das espécies contratuais reguladas pelo Código Civil e pelas leis especiais. Alternativa D. O direito resultante do negócio pode ser renunciado antecipadamente nos contratos, sem exceção. E a nossa última alternativa diz que os contratos entre ausentes, em regra, têm-se por concluídos assim que expedida a aceitação. E foi exatamente essa a alternativa, exatamente essa a redação exigida para a assertiva correta, que quando a gente tratou na nossa aula 8, a gente estudou diversas teorias que a doutrina aplica para esta questão de contrato entre ausentes, que foi a cognição, declaração, expedição e recepção. Isso mesmo. Cognição, declaração, expedição e recepção. Calma que eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, eu vou detalhar. A teoria da cognição é que diz
que há com o conhecimento da aceitação deste proponente. Já da declaração, diz que a declaração da aceitação é o momento em que há esta celebração, que há esta conclusão dos contratos. Já a da expedição, diz que é com o envio dessa aceitação. E por fim, a última, que é a da recepção, diz que com o recebimento da aceitação pelo proponente é o que a gente pode afirmar que este contrato entre os ausentes ele é concluído. Então, com a aula 8, como eu falei, lá no slide 7, a gente traz essa discussão, traz esse tópico, e pela inteligência do artigo 434, nos ensina que a questão da expedição, isso mesmo, quando é expedida essa aceitação, tá bom? Vamos lá. A nossa última questão objetiva, que tem a seguinte redação: constitui característica da onerosidade excessiva. Que eu vou direto. A redação oficial, a redação correta, diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, há excessiva onerosidade da prestação de uma das partes, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Bom, fundado no princípio do equilíbrio contratual, a resolução por onerosidade excessiva é esse desfazimento desse contrato judicial, desta iniciativa por uma das partes, que ela se vê prejudicada por conta desta obrigação que tem a seu cargo ter se tornado excessivamente onerosa, com extrema vantagem para essa outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, como diz o próprio dispositivo legal. Por fim, agora a gente vai para a nossa questão subjetiva, e como eu já conversei com vocês, a gente vai falar de tópicos essenciais que deveriam ter sido tratados. Todos vão receber um feedback individual, assim como eu fiz com as questões relâmpagos, onde eu vou pontuar o que está correto, o que está incorreto, o que está bom, o que pode ser melhorado, o que foi equivocado. E eu penso que isso é a forma mais correta para a gente ter esse feedback, essa conversa, essa proximidade que a gente tem de aluno e professor. E eu quero que todos sejam pontuados e indicados com peculiaridades necessárias e particulares de cada uma delas, beleza? Então eu peço que vocês tenham calma, vocês vão receber as considerações de vocês o quanto antes. Eu vou trabalhar o quanto antes para que isso seja recebido por vocês. E vamos lá, vamos ver a nossa questão para que eu possa pontuar esses requisitos essenciais. Que dizia assim: a empresa Eleven Ltda visa parceria comercial com a empresa Stranger Things Ltda na comercialização de produtos culinários, em especial a receita de waffles. Iniciou tratativas pré-contratuais, exigindo da segunda que comprasse equipamentos para armazenamento desses produtos, que por sua vez exigiu exclusividade. O negócio não foi concluído, razão pela qual a empresa Stranger Things Ltda, entendendo ter havido prejuízo, ingressou com uma ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes, assim como também uma obrigação de realizar o contrato, de contratar, ante essa expectativa criada pela empresa Eleven Ltda. E a questão trazia o seguinte, a discussão era o seguinte: analise a situação abordando em suas respostas as fases de formação contratual, responsabilização à luz dos princípios contratuais e fundamente a sua resposta com os dispositivos legais e ou entendimento legal. Bom, partindo do pressuposto que essa questão ela solicita 3 pontos. Ponto 1. Análise das fases
de formação do contrato. Ponto 2. A responsabilização à luz dos princípios contratuais. E ponto 3, essa indicação do dispositivo legal ou até mesmo do entendimento legal. Dessa forma, eu quero que vocês notem que o enunciado ele é claro ao solicitar o preenchimento de 3 pontos de forma direta. Assim, essa resposta, essa correção vai ser pontuada, vai ser verificado essa indicação desses 3 pontos de forma direta, nada de forma indireta, beleza? Tem que ser direto. O enunciado ele é claro e direto, portanto a resposta também tem que ser clara, direta e preferencialmente objetiva. Bom, e para esse ponto 1 que eu falei para vocês, que é a respeito desta análise das formas, das fases da formação contratual, o que poderia ter sido falado nesse aspecto é que houvesse esse tratamento das 4 etapas do contrato, das 4 etapas de formação contratual. Fase 1, a fase de negociações preliminares ou de pontuação. Fase 2, a fase de proposta, solicitação e oblação. Fase 3, a fase do contrato preliminar. E a quarta e última fase é a fase do contrato definitivo ou de conclusão do contrato. E para isso, eu peço que vocês verifiquem novamente o enunciado. Quem conseguiu pescar esse indicativo que a gente consegue precisar qual é o tópico, qual é o ponto, qual é a fase de formação do contrato que o enunciado se encontra, é a seguinte expressão: iniciou-se as tratativas pré-contratuais. Eu acho que ficou bem claro que a gente está diante dessa fase de contrato preliminar. É claro que houve uma certa nutrição de expectativa, mas essa nutrição de expectativa foi correta? A empresa Stranger Things Ltda, quando ela fez essa nutrição de expectativa, ela agiu de forma correta? Isso poderia ter sido discutido. Assim como a Eleven, ela teve alguma nutrição de expectativa? Ela teve alguma concretização de proposta que embasasse essa expectativa gerada pela empresa Stranger Things? Lembra quando a gente discutiu isso em sala de aula? A gente discutiu até com exaustão a respeito dessa concretização de expectativa. E nessa aula eu trouxe essa temática para vocês, a gente tratou de alguns conceitos, eu trouxe uma doutrina que foi a doutrina de Maria Helena Diniz, e até mesmo a gente teve uma certa discussão a respeito dessa legitimidade de expectativa de contratar. Mas eu já vi algumas questões por alto, eu passei os olhos aqui em algumas questões e eu vi que alguns falaram que estava na fase de contrato preliminar. Outros já trouxeram até que estava em contrato definitivo. Bom, de início assim, sem analisar profundamente, eu acho um tanto quanto forçoso, tá bom? Mas eu prometo que eu vou analisar individualmente a sustentação de cada um e, se for o caso, pode até vir a ser considerado, a depender de uma boa fundamentação, certo? Ponto 2. Princípios. Bom, princípios, a gente tem um mar de possibilidades de princípio e vai depender da indicação e atribuição de cada um. Por exemplo, o que poderia ser discutido é o princípio da boa-fé. Discutir se a atitude da empresa Eleven Ltda ela agiu de boa-fé, assim como a empresa Stranger Things, se também houve essa atitude permeada pelo princípio da boa-fé. Por mais que houvesse apenas tratativas pré-contratuais, ela agiu de boa-fé ou não? E aí, vocês se lembram lá do caso do Zeca Pagodinho, que a gente falou de uma série de possibilidades de boa-fé pré e pós-contratual. E o ponto 3, o último ponto, indicações de dispositivo legal. E isso, evidentemente, vai depender da fundamentação dessa possibilidade que você trouxe para a alternativa. Mas eu vi que algumas pessoas indicaram um dispositivo legal que foi tratado na aula 6, na qual a gente discutiu alguns pontos de responsabilização, que também foi introduzido um debate da possibilidade de imputar a responsabilidade civil àquele que houver
interrompido a negociação, qual seja aqueles artigos, aqueles importantes 2 artigos que eu disse que a gente vê uma certa rotina dentro do nosso ordenamento jurídico, que são os artigos 186 e 927 do nosso Código Civil. Beleza? Eu vi que já houveram outras indicações e, para tanto, como eu disse anteriormente, eu vou analisar a fundamentação e essa possibilidade de aplicação para a gente ver o que pode ser aproveitado em cada uma dessas questões. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês, pessoal. E eu torno a dizer: dúvida, recurso, reclamação ou qualquer forma que você queira dizer sobre isso, qualquer forma que você queira chamar isso, deve ser tratado de forma privada, ok? Pode ser através de mensagem privada no Moodle, pode ser através do meu WhatsApp privado, pode ser através de e-mail, enfim, fique à vontade. Nada de falar em grupo, nada de copiar os seus coleguinhas no e-mail, cada um resolve o seu problema, cada um cuida do seu recurso, da sua alegação recursal, tá bom? E se isso for tratado no grupo, do WhatsApp, for tratado de forma coletiva em e-mail, infelizmente eu vou ter que ignorar. Eu já estou deixando pactuado com vocês desde já. E até a próxima. A gente voltará na nossa próxima aula, que a gente vai tratar de contratos em espécie e a gente vai falar, vou trazer uma abordagem do contrato de doação. Beleza? Bom, pessoal, tenham uma boa semana e contem comigo para o que precisar. Valeu!